dia a todos. Queria agradecer a presença aí de cada um de vocês por estar buscando conhecimento nesse momento, tá? Então, a gente vai dar início à introdução do CO2. A parte 1 a gente vai fazer hoje, tá? A gente dividiu esse webinar em 3 sessões, tá, pessoal? Porque, como vocês sabem, o CO2 ele é um tema bem abrangente, ele é um tema bem extenso, então, para que não falte nenhuma informação, a gente dividiu ele em 3 webinars, tá? Então, se vocês quiserem se inscrever para os próximos, eu acho bem bacana, se vocês puderem fazer isso. Os convites vocês podem encontrar nas nossas redes sociais, tá? Então, Instagram, LinkedIn, Facebook, então vocês podem se inscrever, tá bom? São para os próximos dias aí. Eu agradeço, como eu falei, a presença de cada um de vocês. Eu acho que esse momento a gente está vivendo não só no nosso país, mas a gente está vivendo no mundo inteiro uma situação ímpar, né? Difícil ter acontecido isso, uma situação difícil para todos nós, mas eu acho que é legal se a gente puder conciliar duas coisas. Ficar seguro, né? Quem puder ficar nas suas casas e também buscar informação. E querendo ou não, é um período que a gente vai ter que se reinventar a partir de agora, né? Então, se a gente puder buscar informação para enriquecer o nosso conhecimento, melhor, tá? Como eu falei para vocês, tem outros 2 webinars que é legal que vocês se inscrevam também para participar, dando continuidade a esse, tá? Só para completar a informação, esse treinamento de CO2, a gente faz também ele na Danfoss, tá? Da forma presencial, ele tem a duração de 2 dias, aí envolve muito mais conteúdo, envolve prática, cálculos e tudo mais. Espero ver vocês algum dia na Danfoss para a gente fazer esse treinamento, tá bom? Vocês podem encontrar o link para inscrição também nas nossas redes sociais. Então, espero vocês lá na Danfoss para a gente fazer esse treinamento. E acredito que vocês podem me ver aí pela webcam. Estou deixando a webcâmera aberta para todos vocês. Alguns de vocês já me conhecem, outros não, tá? Mas para humanizar, para deixar mais esse contato humano com vocês aí, tá bom? Mas como eu falei, espero vocês na Danfoss para a gente fazer esse treinamento lá. Vocês vão ver que eu sou muito mais bonito pessoalmente do que pela webcâmera, tá bom? Então, vamos dar início aí ao nosso treinamento. Então, para quem não me conhece, só para fazer uma breve introdução aí, meu nome é Edivaldo, tá? Eu sou engenheiro de aplicações na Danfoss, então eu sou especialista em controladores eletrônicos e CO2, tá? Se alguém quiser me contactar, pode falar comigo através do meu e-mail aí, tá na tela para vocês, tá bom? E outra coisa, caso vocês queiram fazer perguntas durante o nosso treinamento, tem uma opção aí no menu para vocês mandarem perguntas. Então, podem escrever aí. Nossos técnicos, eles vão, em paralelo à minha apresentação, tentar responder para vocês as perguntas, tá bom? Então, em função do número de pessoas, pode ser que a gente tenha um número alto de perguntas, tá? A gente vai tentar responder na medida do possível. No final também, vou ver se eu consigo responder algumas perguntas aí, tomara que consiga responder todas, tá bom? Mas podem ir, ficar à vontade para escrever perguntas, tá certo? Bom, então, vamos falar um pouco do nosso treinamento de hoje, tá? Pessoal, como eu falei para vocês, a ideia é que hoje a gente faça uma breve introdução ao CO2, tá bom? Não vamos nos aprofundar demais no CO2, vamos falar principalmente de transição entre diferentes refrigerantes, vamos falar do diagrama de fase do CO2, dados do CO2 com pressões, temperaturas, vamos falar também de boas práticas, tá? Então, tipos de óleos compatíveis e por quê, quais são esses óleos e quais os motivos que a gente tem que usar com o CO2, e também a compatibilidade com metais e polímeros, tá? Isso acho que é o principal para hoje, que é um tema bem introdutório, para a gente já se preparar para a sessão web de amanhã, que aí sim a gente vai falar um pouco mais de segurança, que é um tema bem importante na aplicação do CO2, a gente vai falar de sistemas subcríticos, também vamos falar de controle, de pressões, temperaturas e tudo mais, tá certo? Mas hoje é um tema bem introdutório para a gente fazer para a gente nivelar o conhecimento aí de todo mundo, tá certo? Bom, então, vamos começar então falando das informações técnicas do CO2, ou R744, né, como ele é conhecido. Então, mas antes da gente entrar nas informações técnicas dele, então, vamos responder aquela pergunta, né? Vamos à resposta. O porquê que a gente vai ter que usar o CO2? Quem foi que definiu isso para a gente, né? Quem que teve a brilhante ideia de eliminar o R22, o R12,
o R404, para a gente ter que utilizar o CO2. Bom, então, isso é uma exigência, tá? É uma série de exigências, fez com que a gente tivesse que eliminar, tivesse que fazer o phase-out dos halogenados e fluidos sintéticos, tá? Então, antigamente, o CO2 ele já era utilizado, bem como outros hidrocarbonetos, tá? Então, como a gente pode ver aqui, os refrigerantes naturais, o CO2, amônia e hidrocarbonetos eram utilizados. Porém, lá por volta de 1930, buscando pressão baixa e segurança, a gente migrou para os CFCs, ou seja, os clorofluorocarbonos. Então, esses sim são os vilões dos vilões para o nosso planeta. Então, esses caras aqui, esses refrigerantes, eles prejudicavam muito e ainda prejudicam, que tem lugares que eles são usados, prejudicam muito o nosso planeta, o nosso meio ambiente. Tá? Então, a gente também utilizou durante um bom tempo os HCFCs e em muitos locais eles são usados ainda hoje, tá? Mas em função do protocolo de Montreal, que foi um protocolo para a proteção da camada de ozônio, e também do protocolo de Kyoto, a gente teve que migrar, a gente teve que efetuar o phase-out, ou seja, descontinuar esses refrigerantes que estavam prejudicando o nosso planeta e o nosso meio ambiente. Então, R22, R134, 404, R410, que são aqueles refrigerantes que são muito famosos, a gente teve que, de certa forma, se habituar a não utilizá-los mais. E tivemos que voltar para os refrigerantes naturais, né? Então, no caso, CO2, amônia e hidrocarbonetos, certo? Então, boa parte da pergunta do porquê do CO2 é por causa disso, certo? Claro, aí vem sempre aquela pergunta, poxa, mas tem 1 milhão de outros refrigerantes, por que justo o CO2? Tá? Então, a gente vai ver depois as propriedades físicas desse refrigerante para a gente entender o porquê que ele foi escolhido. Tá? Mas só continuando com um pouco de história aqui, então, lá por volta de 1850, existiu a proposta para usar o CO2 como refrigerante. Então, ele já começou a ser usado por volta dessa época, em 1850 até 1900, bem lá antigamente, o CO2 já era usado como refrigerante. Olha só como são as coisas, né? Hoje que a gente está retomando essa tecnologia, claro, com muito mais automação, muito mais tecnologia de fato, tá? Então, o ápice do uso do CO2 como refrigerante foi por volta de 1920 a 1930. Como eu falei, depois a gente migrou para os CFCs e os HCFCs, então o CO2 ele acabou, de certa forma, esquecido no tempo. Mas por volta de 1993, Gustav Lorentz, que foi um físico norueguês, ele reinventou essa tecnologia. E desde então ela tem sido aprimorada. Tá? A Danfoss particularmente tem criado tecnologias frequentemente para que a gente consiga usar o CO2 da melhor forma possível. Tá? E a gente vai ver isso um pouco durante os nossos 3 webinars. Espero que vocês estejam com a gente aqui durante todo esse tempo para vocês acompanharem. Tá? Tem muita coisa nova, tem muita coisa interessante para a gente falar, principalmente na parte do CO2 transcrítico mais para frente. Tá bom? Bom, continuando aí. Então, aqui tem um gráfico bem bacana, eu particularmente gosto muito desse gráfico aqui, porque aqui estão os principais fluidos refrigerantes que a gente conhece, né? Então, e aqui está mostrando exatamente o quanto ele pode ser prejudicial para o nosso planeta, seja ele prejudicial em função da destruição da camada de ozônio ou prejudicial para o nosso planeta em função da capacidade do aquecimento, né, do efeito estufa. Tá? Então, aqui a gente consegue ver bastante fluidos refrigerantes aí. Então, essa faixa vermelha representa o protocolo de Montreal, ou seja, os fluidos refrigerantes que tiveram data para que fosse feito o phase-out deles. Então, R12, R13, R11, 113, esses foram os primeiros eliminados aí em função da proteção do nosso planeta. Tá? Depois disso, veio aí o protocolo de Kyoto, que eliminou o R407, R410 e entre outros refrigerantes aí, certo? Então, o que sobrou para a gente utilizar aí foram os HFCs, né? O R1234YF, R1234ZE, propano, isobutano, propileno, CO2, amônia. Então, basicamente, refrigerantes naturais ou que agridem pouco o nosso planeta, tá? Então, aqui a gente consegue ver, tá? E uma informação interessante é que o CO2, você consegue ver ali, ó, que na coluna do Global Warming Potential, né,
ele é um pouco agressor para o nosso planeta com relação ao efeito estufa. Então, ele não está no zero, como se fosse a amônia ali, o R717. Então, o CO2 ele contribui sim um pouco para o efeito estufa no nosso planeta, mas ele contribui pouco. E a gente vai ver bastante isso nos slides a seguir. A gente vai ver que realmente ele contribui para o efeito estufa, mas é bem pouco, tá? Em comparação, lógico, com os outros fluidos refrigerantes, tá certo? Então, respondendo aquela pergunta, né, o CO2 ele é um vilão, sim ou não? Então, eu separei um cálculo bem bacana aqui para a gente ver. Então, quanto que você precisa dirigir um Volkswagen Golf 2.0, hein? De forma a você emitir uma quantidade de CO2 equivalente a 1 kg de R404. Estamos falando, olha só, 1 kg de R404. Quanto que você tem que dirigir esse Golf 2.0 aí? Então, a resposta é 30 mil quilômetros. Então, você tem que dirigir 30 mil quilômetros, que não é uma quilometragem baixa, para você emitir uma quantidade equivalente a 1 kg de CO2 para o 404. E olha que informação interessante que a gente tem aqui agora. Ó. Um supermercado com uma carga de 500 quilos de R404 e 20% de perdas, em um ano tem taxa equivalente a 3 milhões de quilômetros. Então, olha só, a gente está falando de uma carga razoável aí. São 500 quilos de R404 e 20% de perda. Perda, você imagina que seja por vazamento, tá? Que a gente sabe que supermercado moderno, né? Ou supermercado antigo, não existe vazamento em supermercado. Vocês sabem, vocês que são da área de supermercado, sabem que não existe, né? Vazamento. Imagina, né? Claro que eu estou sendo superficial, estou sendo irônico, né? Tem muita perda em supermercado. Tá? Então, tem lojas, vocês que trabalham na área de manutenção sabem até melhor que eu, tem loja que você repõe 100% da carga anualmente no supermercado. Então, tem muita perda. Agora, você imagina, não só uma, mas várias lojas, milhares de supermercados com vazamentos, com fluido sintético e fluido halogenado no mundo inteiro. Então, imagina só a quantidade de agressão ao nosso planeta que a gente não está providenciando antes da gente usar o CO2, né? Então, será que o CO2 ele é tão vilão assim? Em comparação com os outros refrigerantes, quase nada. Quase nada, tá? Bom, então, aqui tem também falando dos aspectos ambientais, então, sobre os refrigerantes disponíveis. Então, a gente consegue ver aqui, ó, no lado esquerdo do nosso slide aí, a gente consegue ver os refrigerantes aí em laranjinha, né, em vermelho, que são os HCFCs. Então, esses caras aí, esses refrigerantes, eles foram um dos primeiros a serem eliminados aí. Então, a gente consegue enumerar aí o R22, o 123, 124, tá? R403, R408, esses caras aí já foram um dos primeiros a serem eliminados. Depois a gente tem aqueles refrigerantes que vão sofrer o phase-out a médio e longo prazo, que é o caso do 134, do 404, R507, R410, tá? Então esses caras aí, eles vão sofrer o phase-out deles também, tá? Mas vai demorar um pouquinho mais. E a gente tem o lado verdinho, vamos dizer assim, do nosso slide, que são os refrigerantes naturais. Então a gente pode dizer a amônia, propano, os refrigerantes naturais e os blends, né? Então, amônia, propano, etileno, isobutano. Então, tem vários refrigerantes aí. Cada um desses refrigerantes tem uma característica específica. Então, alguns deles a gente vai ver, alguns deles são tóxicos, outros deles são inflamáveis, tá? Então, cada um tem uma característica em particular, certo? E a gente vai ver melhor isso depois. E olha que interessante. Se você olhar aí, esse número que está entre aspas do lado de cada fluido refrigerante é o GWP dele. GWP é o Global Warming Potential, ou seja, o número correspondente ao fator que ele pode agredir o nosso planeta em função do efeito estufa. Então você vê que os refrigerantes aí, principalmente os amarelinhos, que teoricamente vão sofrer o phase-out a médio e curto prazo, eles são bem agressivos com o nosso meio ambiente, né? Então, compara ele, por exemplo, com o CO2, ali, o R744, que é só um. Então, você vê que o CO2 ele agride bem menos o nosso planeta do que os outros refrigerantes halogenados e sintéticos, tá? Tá certo? Bom, então, falando de motivos para retrofit, a gente tem duas opções quando a gente vai fazer uma reforma de um supermercado, de uma loja. A gente pode fazer um retrofit,
continuar com um halogenado, continuar com refrigerante sintético, ou a gente pode migrar para o CO2, tá? Então, olha que informação interessante ali logo no começo. Então, os vazamentos do sistema de refrigeração centralizados podem corresponder a aproximadamente 80% da carga de refrigerante por ano. Na verdade, pode ser até mais do que isso, né? Então, depende do estado de conservação da loja. Se a loja estiver muito antiga, se a tubulação nunca foi trocada, enfim, depende da manutenção. Pode chegar bem mais do que isso. Eu, há pouco tempo atrás, eu estava conversando, inclusive, com o gerente de manutenção de uma rede de supermercados, e ele estava dizendo para mim, isso não faz muito tempo, ele estava dizendo para mim que 75% de todo o dinheiro que ele tem dedicado à manutenção das lojas, e não é um número baixo de lojas que essa rede de supermercado tem, é em função da compra do refrigerante, que não era CO2. Então, aí você vê, então, além do vazamento, você tem também o alto custo, que a gente sabe que o R22 não está barato. Estamos falando do 22, mas tem muitos outros refrigerantes, né? Então, a gente sabe que não é barato o custo. Tá? Então, será que compensa continuar com o halogenado ou compensa fazer o retrofit para um sistema com CO2? Certo? Bom, então, com os refrigerantes HFC, isso representa um grande impacto global e um elevado custo de operação. Acabamos de falar, né? Impacto global, porque esse refrigerante ele agride muito o planeta, e elevado custo de operação, porque o refrigerante está ficando cada vez mais caro, né? Então, a substituição de refrigerantes por CO2 reduz significativamente o impacto direto das fugas. Verdade, verdade, porque a gente vai falar daqui a pouco, nas características do CO2, a gente vai ver que o CO2 ele trabalha com pressões muito mais altas do que os refrigerantes sintéticos. Se você trabalha com uma pressão mais alta, você tem que obrigatoriamente ter uma tubulação mais bem preparada para isso, uma tubulação mais espessa. A solda tem que ser de melhor qualidade, não pode ser aquela solda chulé que é muitas vezes feita por aí, tá? Então, um vazamento também de CO2 é muito mais fácil você detectar se tiver um vazamento de CO2. Dificilmente você detecta um vazamento, por exemplo, de um fluido halogenado. É muito mais complicado você detectar. Então, com o CO2, a tubulação ela ganha em qualidade. Então, querendo ou não, você vai ter menos vazamento. Quase eliminar, vamos dizer assim. Eliminar 100% não tem como, né? Ideal também não tem como, mas praticamente zero de vazamento, tá? Quase zero. Tá ok? Então, falando ainda de retrofit, então, fazer um retrofit em um sistema para HFCs ou HCFCs pode ser uma tarefa fácil. Entretanto, olha só, a eficiência do sistema pode ser reduzida, certo? Nem todos os refrigerantes têm a mesma eficiência. Os índices de vazamento podem aumentar ou se manter iguais eles estão, né? Se a tubulação não for devidamente, não tiver a devida manutenção. As leis futuras podem exigir mudanças novamente, que a gente está vendo que os fluidos halogenados eles estão sofrendo phase out, como eu falei para vocês. Então, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, de repente esse tempo pode ser encurtado, ou o pior, né, o refrigerante pode aumentar repentinamente o custo. A gente também não sabe o que está acontecendo. A gente está vivendo hoje uma crise, uma pandemia mundial. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. O refrigerante ele já está sofrendo phase out, ainda estamos sofrendo uma pandemia, não tem produto que vem da China, muito refrigerante vem da China, então o preço pode aumentar repentinamente, certo? Diferente do CO2, que a gente, para quem conhece, sabe que o CO2 ele tem um preço muito acessível, o preço dele é muito baixo, tá? Então com isso não tem problema. Inclusive, o preço do CO2 ele é tão baixo que nós temos clientes que eles têm laboratórios de CO2, tá? E muitas vezes esse laboratório, como ele é só para demonstração, ele não precisa ficar ligado o tempo todo, com compressores de baixa, compressores de média, ele não precisa ficar ligado o tempo todo. Então, para você economizar energia, é mais fácil você jogar o CO2 para a atmosfera e comprar CO2 e colocar CO2 novo quando você for religar o laboratório. Então, de tão barato que é o refrigerante, compensa fazer isso. Melhor do que você ficar mantendo ali o rack ligado. Então, você não tem problemas com custo com o CO2. O custo dele é muito baixo, certo? Tem essa também, tá? Então, falando agora de um pouco de eficiência do sistema, então, aqui sim a gente entra nas informações de eficiência do CO2. Então, a capacidade volumétrica do CO2 ela é mais alta em comparação com os CFCs e os HFCs. Isso quer dizer que ele tem a capacidade volumétrica dele é maior. Isso quer dizer que ele pode
ele tem mais capacidade de refrigeração com a mesma quantidade se fosse um refrigerante sintético halogenado. Tá? Então, olha que informação legal. A capacidade dele é de 5 a 7 vezes maior do que o R22, para uma mesma quantidade de refrigerante. Tá? Se a capacidade volumétrica dele é mais alta, então a tubulação pode ter diâmetro menor. Veja bem, a tubulação é com diâmetro menor, porém, a espessura dela é maior, em função das pressões e temperaturas elevadas. Em função só das pressões elevadas do CO2. Tá? E os compressores também eles têm tamanhos menores. Então, já que você tem uma capacidade volumétrica maior, então o compressor ele pode ser menor. E é o que de fato acontece. Tá? O refrigerante ele trabalha com alta pressão, então a gente vai ver que por volta de 31 graus Celsius ele já está com 73 bar, 73,6 para ser exato, tá bom? Então a pressão dele é bem mais alta do que os refrigerantes tradicionais que a gente estava acostumado a trabalhar, tá? Isso quer dizer que os efeitos da queda de pressão na linha são bem pequenos, porque você está trabalhando com uma queda de pressão mais alta, diferente dos refrigerantes, os halogenados, né? Que a gente está acostumado a trabalhar ali, por exemplo, o R22, a gente está acostumado a trabalhar com meio bar, 7 PSI e 14, 15 bar na descarga. O CO2 já é bem diferente. O CO2 ele evapora na baixa por volta de 14 bar. Na baixa, né, por volta de menos 30 graus. Então, a pressão dele é bem mais alta. As pressões de trabalho são diferentes. Vou tomar uma aguinha aqui também, porque ninguém é de ferro, né? Bom, e o gás também tem alta densidade. Então, a gente vai ver também, falando sobre a densidade do CO2, um dos motivos pelo qual a gente escolheu esse refrigerante para ser o substituto dos halogenados e os clorofluorocarbonos é que ele tem capacidades muito amigáveis, principalmente quando ele trabalha na zona supercrítica, que a gente vai falar depois do que é esses termos aí. Tá? Mas, de certa forma, ele tem capacidades bem amigáveis. Então, olha que legal, aqui do nosso lado direito aqui a gente consegue ver o tamanho aproximado do diâmetro da tubulação. Então, olha que diferença do 134 para o R22 e para o CO2, né? Então, olha a diferença, né? Para quem já foi já teve presente numa instalação de CO2, já pôde ver que a tubulação ela é bem diferente. Ela é bem menor, né? Só que com as altas pressões também do CO2, a gente também tem que pensar em segurança. Por que não? E segurança a gente vai falar um pouco mais amanhã, principalmente. Mas, já adiantando um tema aqui, quando a gente fala de alta pressão, a gente tem que falar em segurança. Então, uma tubulação de CO2, ela não pode passar exatamente pelo mesmo lugar que passaria uma tubulação de R22. Porque no CO2 a gente vai trabalhar com pressão mais alta. Imagine, passa ali um carrinho paleteiro, que tem bastante supermercado, uma empilhadeira, numa tubulação a 35 bar. É diferente de passar onde está uma tubulação de meio bar, de 1 bar. Tá? Então, falando de segurança, então a engenharia também, ela, de certa forma, o design ele é afetado nesse momento. Tá? Então, você tem que idealizar bem onde que vai ficar a tubulação. Tá? Mas isso daí é um detalhe secundário. Tá? Continuando aí. Então, aqui eu separei alguns dados importantes sobre o CO2, dados, inclusive, bem importantes, que a gente vai usar mais para frente, principalmente aí nos nossos 2 webinars próximos, tá? Então, olha só que interessante, o ODP, Ozone Depletion Potential, dele é 0, isso quer dizer que o CO2, ele não destrói a camada de ozônio. O GWP dele é 1, então ele contribui sim para o efeito estufa, mas pouco que a gente viu. O CO2, ele não é inflamável, olha que beleza, então ele não é que nem o propano. Então, não tem perigo do CO2 pegar fogo. E também ele não é tóxico. Por exemplo, a amônia seria um fluido refrigerante tóxico. Tá? O problema do CO2, se é que dá para a gente dizer assim, é que o CO2 ele é asfixiante, ou seja, ele elimina a presença do oxigênio no ambiente. Então, não é que ele é tóxico, mas como ele elimina o oxigênio, então você vai sentir falta de ar, porque a gente respira oxigênio. Então, você vai sentir falta de ar. E amanhã a gente vai falar um pouco mais disso aí, sobre segurança também. Tá? Então, olha que informação interessante, ele tem uma baixa viscosidade na fase supercrítica dele. Então, a gente vai ver depois quais os conceitos de supercrítico e transcrítico. Então, só para adiantar, o CO2, quando ele está na fase supercrítica dele, ele tem uma baixa viscosidade. Se ele tem uma baixa de viscosidade, ele tem uma alta difusibilidade. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o compressor vai trabalhar menos, principalmente o compressor de média.
que é o compressor que mais gasta energia, o que mais faz trabalho, mais tem trabalho no circuito de refrigeração, certo? Mas a gente vai falar melhor disso aí amanhã, só para um pouquinho aqui, tá? Para justificar o porquê que é legal a baixa viscosidade do CO2. Então, como eu falei, ele tem uma alta capacidade volumétrica, isso influencia nos compressores, então eles vão ser menores, e a tubulação vai ter diâmetros menores, como a gente já falou. O CO2 também tem altas pressões de trabalho, comentamos já um pouquinho delas, e duas informações importantes aqui agora. Ó. Ele tem um baixo ponto crítico e um alto ponto triplo. A gente vai ver direitinho o que é isso aqui daqui a pouquinho. Tá? E aqui no nosso lado esquerdo está separado para vocês aqui temperatura e pressão crítica de alguns fluidos refrigerantes aí, certo? Para vocês darem uma olhada. Então, olha que bacana aqui, tem uma comparação do tamanho dos evaporadores aqui do R404, R22 e CO2. Isso estamos falando da mesma capacidade, da mesma capacidade, evaporadores com mesma capacidade, tá? Então, olha só como o CO2 ele é bem menor. Então, não só a tubulação é menor, né? Não só os compressores também são menores, mas também o tamanho dos evaporadores, né? Então, aqui a gente consegue ter uma ideia da eficiência do CO2. Né? Falando bem o português claro, né? Para muita gente que, inclusive, está acostumada com campo, o CO2 gela muito rápido. Essa que é a verdade. Tá? Falando bem a linguagem de pessoal da manutenção mesmo, que eu também falo às vezes, o CO2 gela muito rápido. Essa que é a verdade. Tá? Quem já trabalhou com ele sabe que ele é muito eficiente. Tá? Então, olha só que bacana aqui, eu separei também um slide para a gente poder comparar o tamanho dos compressores. Então, em função dos diferentes refrigerantes. Se você pegar ali, ó, o R744, que é o CO2, e o Gas Bypass, que seria o compressor bypass, né, o compressor paralelo, que a gente vai falar depois, no nosso terceiro webinar. Então, se você tomar ele como medida, então ele tem, o tamanho dele é 1 ali, né? Então, olha só, compara ele com o R134, por exemplo, você vai ver que o R134 é um compressor monstruoso perto do compressor de CO2. Aqui a gente não está falando necessariamente de tamanho físico, tá, pessoal? A gente está falando de deslocamento volumétrico, tá? Então, você vê que os outros compressores dos sintéticos e halogenados, eles são muito maiores do que o compressor de CO2. Ele é bem pequenininho. Também não precisa ser um compressor maior, né? Porque a gente viu que a capacidade volumétrica do CO2 é maior. Então, você faz o mesmo trabalho com menos refrigerante, tá? Então, olha aqui o tamanho da linha de sucção dos refrigerantes. Então, dá uma olhada aí, comparando o 134, 404, 22 com o 744, que é o CO2, tá? Aqui não tem tanta diferença assim, embora já seja perceptível, né? Quando a gente fala de tamanho de tubulação menor, a gente está falando de custo. Quanto menor a tubulação, quanto menos tubulação de cobre você utilizar, ou seja lá qual for o material utilizado, você está reduzindo o custo. Né? Então, até agora, você está ganhando no custo, está ganhando na qualidade. Tá? Falando de CO2, né? E olha só, aqui tem uma comparação também com a linha de líquido. Esse último item aqui, do nosso lado direito aqui, é o glicol. Então, claro, né? Se você tiver glicol na sua loja, você vai ter uma linha de líquido bem maior, tá? Então, por isso que o diâmetro ele é bem maior, tá certo? Só para efeito de comparação aí. Tá ok? Beleza, então? Então, falamos aí um pouco das características do CO2, tá? Então, agora sim, vamos falar do ponto triplo e o ponto crítico, que vamos desmistificar um pouco aí o CO2 com relação às pressões e temperaturas dele, tá? Pessoal, então, para começar, vamos começar pelo ponto crítico, tá? Então, esse nome crítico, ponto crítico, ele parece ser alguma coisa ruim, né? Eu confesso que a primeira vez lá atrás, quando eu ouvi falar do ponto crítico do CO2, eu pensava que era alguma coisa ruim, né? Nossa, não pode chegar nesse ponto, imagina, ponto crítico, vai acontecer alguma coisa ruim, vai explodir alguma coisa. Mas não tem nada a ver, muito pelo contrário, tá? O ponto crítico ele é só uma definição de pressão e temperatura do CO2. Então, o ponto crítico ele é o ponto específico, olha que legal, em vapor líquido de um material puro, onde a distinção entre a fase líquida e gás não existe, tá? Então, se vocês olharem, depois no final do nosso webinar, a gente vai mandar um link para vocês, alguns de vocês podem até ter visto já esse vídeo, tá? É um vídeo bem bacana que ele foi gravado lá na Danfoss, na Danfoss que eu falo lá na Dinamarca,
tá? No nosso laboratório, a Danfoss criou uma máquina que você consegue ver o CO2, você consegue ver o líquido do CO2 no ponto triplo e no ponto crítico. Então, você consegue ver exatamente o que está acontecendo com ele. Então, aumenta a pressão e vê o que acontece, diminui a pressão e vê o que acontece. Então, é bem bacana você ver o CO2 no ponto crítico, você vê o CO2 no ponto triplo, tá? É muito bacana. Então, voltando a falar do ponto crítico, então, esse ponto crítico aí, a gente pode dizer que o CO2 ele está acima do ponto crítico ou supercrítico quando você tem uma pressão acima de 73,6 bar e uma temperatura, consequentemente, acima de 31,1. Abaixo do ponto crítico, o CO2 ele é isobárico, ou seja, pressão e temperatura andam juntos, certo? Acima do ponto crítico, ele já não é mais isobárico, ou seja, não existe uma regra exata que define as temperaturas e pressões. Nesse caso, tem que ficar de olho na temperatura, que nesse caso é uma variável bem importante no nosso controle quando ele for trabalhar supercrítico, tá? Então, como eu falei para vocês, quando o CO2 está trabalhando no ponto supercrítico dele, ele tem capacidades amigáveis, características, desculpe, amigáveis. Então, ele fica menos denso, é menos viscoso, desculpe, e a difusibilidade dele aumenta, tá? Falando agora do outro extremo, né? Falando do ponto triplo. O ponto triplo do CO2, então a definição está aí, ó. O ponto triplo é o ponto específico de uma substância que, definido por valores de pressão e temperatura, possui as três fases. Então, olha só, sólido, líquido e gasoso coexistindo em equilíbrio. Então, esse é o único ponto de temperatura e pressão onde você vai ter as três fases do CO2 coexistindo em equilíbrio, tá? Ou seja, 5,2 bar e menos 56,6 graus Celsius, tá? Então, é só nessa união de pressão e temperatura aí. Por que essa informação é muito valiosa para a gente? Por que essa informação é muito valiosa para a gente? Não sei se todo mundo que está aqui acompanhando com a gente já teve a oportunidade de fazer carga de fluido refrigerante em sistema de refrigeração, tá? Garanto que alguns de vocês aqui já tiveram a oportunidade de fazer e, inclusive, fazem isso, tá? Então, quando a gente vai carregar refrigerante no sistema de refrigeração, a gente sempre começa dosando o líquido, certo? Lógico, você tem que fazer o vácuo, tem que deixar ele fazer em vácuo, tem que chegar na quantidade 7 de microns ali, mas depois que você já tem o vácuo na linha, a gente começa dosando o líquido, tá? E se você fizer isso com o CO2, você vai ter problemas. Aliás, você vai ter bastante problemas, tá? Porque você está vendo aí que o ponto triplo do CO2, ele é no 5,2 bar. Isso quer dizer que se você tiver no vácuo, ou seja, você tiver com uma pressão baixíssima, né, negativa, e você for colocar líquido no seu sistema, você vai ter a criação de gelo seco. Ou seja, o CO2 vai ficar solidificado ali dentro da tubulação. Isso é péssimo, meu amigo. Isso é péssimo. Você não vai querer o CO2 sólido ali dentro. Ele vai derreter, ele vai virar vapor depois, mas vai demorar. Você vai ter que ficar usando aquele aquecedor ali na tubulação até o CO2 esquentar. E dependendo da quantidade de líquido que você injetou, vai demorar, tá? Então não faça isso, não coloque líquido. Qual que é o procedimento correto? Você pressurizar a tubulação até 5,2 bar, com vapor, obviamente, tá? Com vapor, dá aí uma faixa de segurança, pressuriza um pouquinho mais do que isso, 5,5, 6 bar, pressurizou, aí sim você pode colocar o líquido, sem medo nenhum, tá? Se você colocar líquido, começar pelo líquido, vai dar problema, tá? Então, não se esqueça dessa informação, tá certo? Porque o CO2, como eu falei, ele gera gelo seco, ele fica sólido. Tanto é que se você pegar uma garrafa de CO2 mesmo, um cilindro de CO2, aliás, se você pegar ele e soltar ele aqui na atmosfera, você vai ver que ele vai sair gelo seco. Só que ele vai evaporar rápido, né, em função da quantidade de CO2 que você colocar no ambiente, tá? Mas ele vai sair sólido, porque aqui a gente está na pressão de 1 bar, pressão atmosférica, certo? Beleza? Então, como eu falei para vocês, o vídeo de mudança de fase feito pela Danfoss a gente vai postar depois no final da apresentação. Assistam esse vídeo, é um vídeo muito bacana, tá? Vocês vão ver que depois que ele atinge a fase supercrítica, ele adquire uma consistência bem homogênea. Então não dá para distinguir o que é líquido, o que é vapor,
o que é gás ali. Então, é bem bacana. Dá para você ver uma coisa que acontece dentro da tubulação a gente não vê nunca, né? Então, ali tem o vidrinho e a gente consegue visualizar, tá certo? Legal. Então, aqui tem uma definição bem importante, principalmente porque a gente vai usar essa definição nos nossos 2 próximos webinars. Então, olha que bacana. O processo de refrigeração subcrítico, então agora a gente já sabe o que é o ponto crítico. A gente já sabe que o ponto crítico é 73,6 bar e 31,1 graus Celsius, que a gente viu no slide anterior. Então, quando a gente fala em processo de refrigeração subcrítico, a gente está falando de um processo de refrigeração que trabalha abaixo do ponto crítico, ou seja, com pressões e temperaturas mais baixas, certo? Então, as temperaturas e pressões estão abaixo do ponto crítico e acima do ponto triplo. Sempre acima do ponto triplo, tá, pessoal? Não confunda ponto crítico com ponto triplo, tá? Ponto triplo é aquele que tem gelo seco. Ponto crítico é aquele ponto de alta pressão e alta temperatura. 73,6 bar, o ponto crítico. Então, trabalhando da forma subcrítica, a gente está trabalhando no meio dos dois, certo? Então, olha que bacana agora o processo de refrigeração transcrítico. Então, agora que a gente já sabe quais valores correspondem ao ponto crítico do CO2, quando você trabalha num processo de refrigeração transcrítico, você trabalha com pressões e temperaturas acima do ponto crítico, ou seja, acima de 73,6 bar e 31,1 graus, tá? A gente vai ver que existem muitos sistemas de CO2 que trabalham da forma transcrítica. Embora a gente tenha começado aqui no Brasil, não só no Brasil, mas também no mundo inteiro, a gente tenha começado com o CO2 subcrítico, trabalhando abaixo do ponto crítico dele, por pressões e temperaturas mais baixas, tá? E também por questão de segurança, tá? Tem muitos processos de refrigeração transcrítica em supermercados aqui no Brasil, tá? Não só em supermercados, mas também em refrigeração industrial, tá? Então, voltando a falar do processo transcrítico, então, a diferença nesse caso, se você olhar o gráfico ali do nosso lado direito, você vai ver que tem uma diferença de definição ali, ó. Onde era para ter a condensação, que é no eixo superior ali do nosso gráfico, né? Onde era para a gente ter, deixa eu colocar aqui o pointer para a gente visualizar melhor. Agora sim. Então, vocês estão vendo que essa região aqui, ó, onde nos nossos processos de refrigeração tradicionais, né, era para ter a condensação, não se chama mais condensação esse ponto aqui. Claro, porque não é mais condensação, não é mais calor latente que a gente vai ter aqui. A definição de calor latente, só fazendo uma breve revisão, calor latente é quando você tem mudança do estado físico da matéria. Ou seja, você passa de vapor quente para líquido, certo? Não necessariamente quente, mas de vapor para líquido. Isso é calor latente, está perdendo calor e está trocando o estado da matéria. Nesse caso aqui, a gente vai ter um resfriamento apenas. Por isso a gente dá o nome de resfriador, ou gas cooling em inglês. Tá? Então vocês vão ouvir falar muito de gas cooler ou gas cooling quando a gente estiver falando de CO2 transcrítico. Certo? Então aqui não é mais condensador. Os outros processos continuam iguais, tá? Expansão, evaporação e compressão. Tá? O que muda aqui no processo transcrítico apenas é que você vai ter o resfriamento. Tá certo? Beleza, então? Então, esses conceitos aqui são bem importantes. Tá? Então, eu separei aqui uma comparação com os outros refrigerantes entre o ponto triplo e o ponto crítico desses refrigerantes. Então, olha só, o R717, que é a amônia, em comparação com o R134 e o CO2. Então, dá uma olhada como vamos dizer, a faixa de trabalho do CO2 ela é bem mais curtinha em comparação com os outros refrigerantes, né? A amônia, principalmente, e o R134, né? Que é uma área bem extensa de trabalho, tá? Mas isso, claro, não impede a gente de usar o CO2. Pelo contrário, como eu falei para vocês, depois que a gente passa do ponto crítico, tem características amigáveis para a gente usar ele como refrigerante. Certo? Bom, falando então ainda de característica do CO2, falando do volume relativo de líquido, pessoal, uma informação bem importante aqui quando a gente fala de volume relativo de líquido. Tá? O CO2, o volume relativo de líquido dele é muito maior do que os outros refrigerantes. Ou seja, ele muda o volume dele em função da temperatura, ele aumenta o volume em função da temperatura muito mais do que os refrigerantes tradicionais, os que a gente já trabalhava antes. Isso quer dizer que a gente tem que ter cuidados com o CO2 quando a temperatura for aumentar, ou seja, quando o sistema parar e quando a temperatura naturalmente aumentar.
tá? Então a gente tem que ver o que a gente vai fazer para que o CO2 não fique preso. O que a gente menos quer é risco de explosão. Então o CO2 ele explode não porque ele é inflamável, mas porque a pressão pode aumentar muito. Imagine o CO2 preso numa GBC, por exemplo, entre uma GBC e um evaporador, por exemplo. Então você tem uma quantidade de líquido ali, né? Porque entre a GBC e o evaporador ainda não, teoricamente ainda não expandiu, né? Não passou pela válvula de expansão. Você vai ter líquido ali. Se esse CO2 ficar preso ali, paradinho ali durante 1 minuto, durante 10, 20 minutos, meia hora, um dia. Então, a gente está vendo aqui que a temperatura, conforme a temperatura aumenta, o volume dele aumenta demais também. Então, a gente tem que dar um jeito, a gente vai falar disso amanhã, a gente tem que dar um jeito para que esse CO2 não fique preso. Tá? Em nenhum momento, em nenhuma ocasião, o CO2 pode ficar preso. E isso é uma informação muito importante. Tá? Não se esqueçam disso. E a gente vai ver melhor amanhã como é que a gente faz para a gente não deixar o CO2 preso nunca. Então, vocês viram que os próximos webinars são bem importantes, viu? Conto com a presença de todos vocês aí, tá bom? Tem muita coisa para a gente falar, tá certo? Bom, falando de solubilidade da água com CO2, tá? Então, o CO2 ele é pouco solúvel em água. Então, aqui vai uma informação importante, inclusive até um caso, um caso que aconteceu. A gente teve um cliente nosso, tá? Não necessariamente aqui no Brasil, mas esse cliente nosso, ele montou um laboratório de CO2, tá? E o pessoal da nossa engenharia, o pessoal de campo, tudo teve presente para fazer o comissionamento, para ajudar eles no dimensionamento e tudo mais. E quando a gente foi, de fato, fazer a carga do CO2 nesse sistema de refrigeração, no laboratório deles, até a pessoa responsável pela compra do CO2 falou para a gente, nossa, acabei de ligar lá e descobri que o frete do CO2 é mais caro do que o próprio refrigerante. Aí na hora a gente pensou, nossa, né, caramba, realmente é barato esse tal do CO2, né? Tudo bem, barato, mas tudo bem, né? E a gente não participou do processo de partilha. Estava tudo comissionado, tudo rigorosamente correto, então a gente não participou. Alguns dias depois, eles ligam para a gente, falam que não consegue rodar de jeito nenhum, não consegue fazer funcionar de jeito nenhum e estavam precisando da nossa ajuda, não sabia mais a quem recorrer. Depois de muito pesquisar, resumindo, depois de muito pesquisar, a gente descobriu o problema do sistema de refrigeração deles. O problema no sistema de refrigeração é que eles não tinham comprado só CO2, eles tinham comprado CO2 com água. Na verdade, a taxa de pureza do CO2 que eles tinham comprado era muito fraca, era muito ruim, tinha muita água. Então aqui a gente está vendo o ideal, ó, que é de 10 a 100 ppm de água no máximo, tá? 100 ppm ainda estamos falando um caso ruim, tá? O grau de pureza do CO2 tem que ser 99,95% no mínimo, tá? A gente sabe o que acontece com água no sistema de refrigeração. Quando você passar ali quando o refrigerante passar pela válvula de expansão ali, ele vai expandir a menos 30, ali a menos 10, adivinha só o que vai acontecer com a água a menos 30, menos 10? Ela vai congelar. Então você vai ter problemas com gelo na tubulação e não vai derreter rápido, tá? Então, muita atenção para quando você for fazer a compra do CO2. Geralmente o frete não é mais barato do que o CO2, tá? Geralmente, tá? Fica a dica, hashtag fica a dica aí, tá bom? Só para que vocês saibam aí. Certo? Falando de filtro, que filtro é interessante a gente usar quando a gente tiver o CO2? Então, já está bem em primeiro plano aqui para vocês. Ó. Então, para o CO2, os filtros de peneira molecular são muito eficientes. Tá? Então, olha o tamanho da molécula do CO2, ela é bem pequena. Então, o CO2 penetra pelos microporos do filtro, ao contrário de outros refrigerantes, como o 134, que por seu tamanho não podem penetrar em filtros moleculares. Tá? Então, a molécula do CO2 ela é bem pequena. Isso contribui para que você utilize o filtro de peneira molecular. Tá certo? Então, tá escrito aí para vocês. Tá? Certo? Bom, falando de solubilidade da água ainda com o CO2, então, já vimos que não pode ter água no sistema com CO2. Já vimos que ele é prejudicial em vários motivos, também na expansão das válvulas de expansão, e entre outros fatores. Mas talvez um dos piores deles seja que, caso água em sistema de CO2, caso haja água em sistemas com CO2, o resultado é uma reação que dá lugar ao ácido carbônico. Isso não é legal. Então, o ácido carbônico ele é um ácido forte, como vocês podem ver aí. Tá? Então,
que a gente menos quer que tenha água no nosso sistema, porque você vai ter a formação do ácido carbônico e vai corroer a sua tubulação. A gente viu aqui que o CO2, a ideia da gente usar o CO2 é elevar a qualidade do nosso sistema, em solda, para ter menos vazamento. Não adianta nada a gente fazer um sistema com CO2 e não ter a correta manutenção para evitar água, certo? Se você tem água ali, então você tem um grande problema, certo? Então aqui a gente tem uma imagem do que não deve acontecer, né? Reze para você nunca se deparar com uma tubulação dessa. Então aqui a gente vê uma alta corrosão na tubulação de aço causada por ácido carbônico, certo? Então a corrosão não existe em sistemas de CO2 com boa manutenção, certo? Então não é legal você ter água misturada com CO2, certo? Bom, falando então dos tipos de óleo que a gente pode usar com CO2, tá? Então, pessoal, o óleo mais indicado para o CO2 é o óleo poliéster, tá? Então, como você pode ver aí, tem isso por vários motivos, tá? Porque a solubilidade dele é alta, tá? Ele tem alta afinidade por água, esse óleo, e você não tem sistema de separação de óleo, ao contrário dos óleos sintéticos, né? Então, você não tem nenhum requerimento especial para sistema de separação de óleo. Isso é ótimo, então redução de complexidade, tá? Sistema de retorno de óleo é simples, como se fosse um sistema de HCFCs ou CFCs mesmo, tá? E a demanda. Então, estabilidade do óleo a longo prazo requer um sistema de refrigeração limpo. Essa é a única exigência dele, né? Requer um sistema de refrigeração limpo. Mas isso aí é, na verdade, não só para o CO2. Você requer um sistema de refrigeração limpo para qualquer refrigerante. Tá? Isso é uma recomendação, na verdade, geral, né? Então, só para completar a informação aqui, então, óleo poliéster. Então, sistemas com lubrificantes miscíveis com poliéster facilita a sua separação e diminui o arrasto para o sistema, aumentando consequentemente a transferência de calor nos evaporadores e condensadores. O que isso quer dizer? Que o óleo não vai embora, ele fica onde tem que ficar, que é nas partes móveis dos componentes mecânicos, compressor, às vezes a válvula de expansão, se ela for uma válvula de expansão de passo, tá? Então o óleo não vai ficar indo embora, tá? Não vai danificar os componentes móveis. Aliás, o que a gente menos quer é que o CO2 vá embora, né? Que ele vá para os evaporadores e condensadores. Primeiro porque você vai reduzir a lubrificação ali no compressor, por exemplo, né? Vai aumentar a temperatura, vai aumentar o desgaste e tudo mais. E também, falando pelo lado da troca térmica, se você tiver óleo, tiver sujeira nos evaporadores, você vai afetar diretamente a qualidade da troca de calor. E tudo que é ruim, né? Então, mais um motivo aí para que a gente use o óleo poliéster, certo? Então, tá aí descrito aí para vocês. Certo? Bom, eu não sei se alguém que está presente aqui tem experiência com amônia, tá? Mas para que vocês saibam, pessoal, pouca gente sabe disso, tá? O CO2 ele já é usado há muito tempo na refrigeração industrial, tá? Então, para nós da área do supermercado, o CO2 ele tem sido uma novidade, mas não foi sempre assim, tá? No mundo da refrigeração. A refrigeração industrial, eles já usam CO2 há muito tempo. Inclusive, falando particularmente da Danfoss, muitos dos componentes que a Danfoss utiliza hoje, muito do know-how que a Danfoss tem hoje do CO2, vem em função da refrigeração industrial, que a gente já usava CO2 há muito tempo. Tá? Claro, estamos falando de sistemas maiores, sistemas com capacidade térmica maior, tá? Mas querendo ou não, o princípio é quase sempre o mesmo, né? Então, CO2. Então, na refrigeração industrial, é muito comum você ver, por exemplo, amônia e CO2 no mesmo sistema, tá? Mais amônia, tá? O pessoal utiliza mais amônia em refrigeração industrial, mas também existe muito sistema com CO2, tá certo? Então, e se a gente tiver o contato da amônia com o CO2? Então, é formado, olha só, uma substância chamada carbonato de amônio, se o CO2 entra em contato com a amônia. O carbonato de amônio é uma substância corrosiva. Então, o carbonato de amônio se dissolve caso venha atingir uma temperatura maior que 60 graus. Então, péssimo, né? Não é legal. Então, já vimos que CO2 com água, CO2 com amônia não combina, tá? Tá certo?
Beleza aí? Toma mais uma água aqui, porque também não sou de ferro, né? Vê se eu acabo com essa garrafinha aqui até o final do treinamento. Hoje eu acho que ainda não vou acabar com essa garrafinha de água porque falta pouco. Ainda tem pouco conteúdo para hoje, mas talvez amanhã e talvez no próximo webinar, talvez aí sim eu consiga acabar com essa garrafinha de água. Bom, então, sobre o CO2 é isso, tá? Então aqui a gente tem uma foto. Espero que vocês possam nunca presenciar essa foto em campo, mas isso aqui é uma mistura do carbonato de amônio, tá? Mistura da amônia com o CO2. Então fica bonito desse jeito, tá certo? Então tome muito cuidado, principalmente quem está mais aí familiarizado com a refrigeração industrial, que trabalha em campo com refrigeração industrial, tá certo? Bom, falando então agora dos metais e polímeros. Então, compatibilidade com metais e polímeros. Pessoal, o CO2 ele é um refrigerante muito amigável. Tá? Então, ao contrário da amônia, olha que informação legal. O CO2 é compatível com quase todos os metais mais comuns. Desse ponto de vista, não há incompatibilidade, é possível utilizá-lo com cobre e latão, por exemplo. Então, para quem está, de novo, no meio da refrigeração industrial, sabe que a amônia ela é corrosiva quando você usa o latão. Então, não pode ter combinação de amônia com latão. Tá? O CO2 não. O CO2 ele é bem tranquilo, ele é bem amiguinho de todos os metais e polímeros, então ele não é corrosivo. Tá certo? A compatibilidade com polímeros não é um problema. Então, devido a ser um gás inerte e estável, as reações químicas com os polímeros não são críticas. Pessoal, o que é um gás inerte? Um gás inerte é aquele gás que não reage à temperatura e pressão ambiente, tá? Temperatura e pressão normal. Então, a gente pode citar aí, por exemplo, os gases nobres. Os gases nobres, eles têm esse comportamento, eles são gases inertes, eles não reagem. Então, gases nobres, radônio, xenônio, criptônio, tem mais alguns aí. São acho que 7 ou 8 gases nobres. Então o CO2 ele se comporta quase como se fosse um gás nobre. Então ele não é agressivo com metais e polímeros. Então você pode usar cobre, aço inox, dependendo do país, dependendo da disponibilidade de cada material no país, não tem grandes problemas, tá certo? Com a utilização do CO2. Tá ok? Beleza então? Tá certo? Obrigado a presença de todos vocês aí. E por hoje é só.